Então, bom dia, pessoal. A gente está aqui na oitava edição dos seminários do Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia. E é uma iniciativa que a gente tem trazido tanto pessoas que são vinculadas à universidade, atuando na universidade, como pessoas que estão em outros setores da sociedade que também são produtores de conhecimento, né? Como é o caso do Fábio de Paiva Nunes, que trabalha na ONG Aquasis, né, e que está aqui com a gente hoje para falar sobre o projeto de conservação do periquito cara suja. O Fábio, ele é biólogo e mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará, atua na área de Biologia da Conservação com experiência em áreas protegidas e espécies ameaçadas e é atualmente gerente de projetos na ONG Aquasis. Quero agradecer muito ao Fábio por ter aceito o convite e, sem mais delongas, passar a palavra a você, Fábio, para a apresentação e depois para a gente conversar sobre a apresentação. Bom dia. Eu que agradeço, professor Charbel, o convite. É muito bom poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, e ainda mais com essa conexão que a gente tem aqui, Ceará-Bahia, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela e vocês me dizem se já está aparecendo. Tá ok aí? Beleza. Bom, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque é muito assunto, né? Mas, como o professor Chávez falou, né? Sou o Fábio, sou biólogo, trabalho na Quasis, e eu estou aí há 10, na verdade, 12 anos, né? À frente desse projeto, do projeto Periquito Cara Suja, e vou falar um pouco do cenário de como era antes, né? De eu entrar e depois que eu entrei, os principais acontecimentos. Só para contextualizar, a Quasis é uma ONG que trabalha focado em espécies ameaçadas e localizado em ambientes prioritários para conservação aqui no Ceará. A gente tem não só o projeto Periquito Cara Suja, mas também as aves migratórias no litoral. No sertão, a gente tem o projeto Oásis Araripe, que é um projeto de conservação que inclui o soldadinho do Araripe, e o programa de mamíferos marinhos, que foi o carro-chefe por muito tempo, né, da criação da própria Aquasis, né, que era foi incubada na Universidade Federal do Ceará, né, no Labomar, surgiu a partir do grupo de estudos de cetáceos e evoluiu para essa ONG desde 1994. Bom, o cara suja, pouquíssimas pessoas conheciam essa espécie. Eu mesmo era um biólogo que me formei sem ter conhecimento do que era, e era uma espécie que poucas pessoas tinham conhecimento, mas só se conhecia no Ceará, né? Isso em 2003, a Aquasis começou a trabalhar com essa espécie, né? Mas o conhecimento que se tem dessa espécie é bem antigo, na verdade, né? A gente tem pinturas do Brasil holandês, né? Do século 17, e essas pinturas aqui que são de catálogos de venda, né? Então, o que temos em comum nessas pinturas que são aves de cativeiro. Todas essas três foram pintadas a partir de espécimes de cativeiro, dando a entender que o cativeiro é uma coisa bem antiga e que tem uma forte conexão com a situação, né, o status de conservação dessa ave atual. São as referências dessas pinturas, né, e que, como eu disse, são pinturas que foram referentes a espécies de cativeiro. Inclusive, esses do século XIX são pinturas de catálogos de venda da França e da Inglaterra. Também temos uma referência bem antiga falando do século XVIII, né, 1750, onde falam que esse é um artigo de Antônio Bezerra, né, falando sobre a origem do nome Ceará,
E o que é interessante é que ele fala que existiam leis, quando ele vem abordar o nome Ceará, que poderia ser ou o canto da ave, o canto o canto da, da jandaia, né? Possivelmente era a jandaia, ou a terra da caça, né? E aí ele fala da quantidade de aves que existiam e como essas aves eram combatidas como pragas, né? E aqui é uma passagem que ele fala que existiam leis que obrigavam os lavradores a apresentar cabeças desses pássaros, né, que causam dano às lavouras, sob pena de multa e até reclusão, né? Então, um século depois, ele continuava encontrando, né, essas leis que obrigavam os lavradores a apresentar 30 cabeças de pássaros de bico redondo, que seriam os pistacídeos que causavam danos às lavouras aqui. E isso foi, durante muito tempo, a gente tem encontrado vários relatos, inclusive, dos catálogos de vendas europeus, falando dos papagaios e jandaias, caras sujas, que eram mortos, né, e aí passaram a ser vendidos, né, dando uma complementação de renda a essas pessoas que passaram por secas, né, tiveram vários ciclos aí, e os pistacídeos, eles eram uma fonte de renda importante com a exportação delas, principalmente depois do início de linhas férreas que conectavam essas serras onde existiam o caraçuja e outros bichos como os papagaios, jandais e maracanãs. Aqui falo rapidamente a trajetória taxonômica dessa espécie, né, que foi descrita em 1900, foi apresentada como subespécie, né, em 1929, passou muitos anos invisível, até em 91 foi proposta como piruranaca, entrou na lista brasileira de espécies ameaçadas em 2003 como piruranaca. Em 2005, ela foi proposta como espécie válida, Grisepectus, no caso, e em 2007 ela entrou na lista global, né? Isso tudo tem os marcos através das publicações, e ela entrou já na categoria mais ameaçada antes da extinção, que é criticamente ameaçada. Então, esse projeto praticamente teve início em 2006, 2007. 2007 tivemos os primeiros resultados, né? E o estado da arte dessa espécie era uma espécie criticamente com população estimada em menos de 250 indivíduos, uma única localização conhecida, que era a Serra de Baturité, e sua principal ameaça, captura e perda de hábitat. E aí foi feita uma extensiva pesquisa em museus de vários países e do Brasil, principalmente, né? E foram encontrados alguns exemplares, né? E isso foi um trabalho que até hoje está sendo feito, porque até então o caraçuja e a tiriba de orelha branca, né? Pirrura leucas e Grisepes era considerado uma única espécie, então isso gerou muitas classificações equivocadas, né? Então, o que você tinha lá com Pirrura leucas era, na verdade, Grisepex. Então, isso até hoje a gente está fazendo isso através, inclusive, de um mestrado de um aluno, né, do Hipólito, que está fazendo um trabalho com o Museu Nacional. Ele está visitando museus para fazer, inclusive, a parte genética disso tudo. E o que se percebeu na época com as pesquisas é que algumas dessas peles coletadas apresentavam as origens, né? A maioria tinha Brasil, cativeiro, ignorada, mas alguns tinham locais e municípios, né? Isso valia, assim, foi muito interessante, porque a partir daí a gente conseguiu tentar traçar o que seria o local, o hábitat mais adequado para se fazer buscas, né? Que até foi uma das primeiras ações que foram feitas, foram as buscas, saber onde a espécie ainda existia. Então, a partir daí, né, do que se conhecia da Serra de Baturité e os locais que se tinham peles coletadas, a gente traçou buscas em áreas florestais serranas, né? Então, foram feitas principalmente nessas áreas que estão em preto, mas bem mais do que isso, né? Isso foi
em um projeto específico, né? Então foram feitas diversas etnobiologias, buscas ativas. Em Quixadá foi encontrada uma população que foi coletada por quem foi em 1926, né? Fazendo ninho nos paredões. Em Pu, Snetlage fez uma coleta em 1910. Terra Negra, em 1976, houve coletas de Galileu, né? Estava no museu. E no restante das áreas, o que a gente encontrou em comum, apesar de encontrar o ambiente adequado, mas o que a gente encontrou em comum foram as mesmas questões que ameaçam essa espécie, né? Perda de hábitat e captura de ptacídeos, principalmente, né? São os primeiros a serem capturados. Então, essa era uma realidade em comum. Caça também, né? A gente pegou relatos de pessoas que comeram periquito caraçuja e descreviam, né? Tal qual a diagnose morfológica do bicho, tudo. E era assim, um cenário comum para todas essas áreas, todas essas ameaças, né? Então, depois de alguns anos fazendo isso, houve, anterior a mim, na verdade, né, em 2007, em 2003, 2010 eu entrei e a gente tinha uma outra realidade não muito diferente, e foi apenas uma população a mais, foi a de Quixadá, que foi redescoberta, né, em 2010. Esse ano foi o ano que eu entrei e foi o ano que se iniciou a colocação de ninhos artificiais sob a possibilidade de existir falta de cavidades adequadas para eles se reproduzirem na Serra de Baturité. Depois houve a descoberta da população da Serra Azul, né, onde tem lá, na verdade, não é mais nenhuma população, são apenas fica variando, né? Desde 2014 varia de 4 a 9 indivíduos, né? Fica oscilando. Também uma população de canindé que foi descoberta, uma população também de não mais do que 30 indivíduos, né? A última contagem foi mais ou menos essa quantidade. Nas mesmas condições de Quixadá também, né? Essas duas, ó, vocês veem que eles estão fazendo ninho em paredões. E teve também o aparecimento dessa, né, a descoberta, né, no caso do cara suja, né? A gente está considerando que seja um cara sujo, mas o Charvel pode até explicar melhor, né, está sobre uma investigação taxonômica, né, ainda, né, genética, mas a princípio a gente trata como uma população de periquitos cara suja ao norte da Bahia também, que veio à tona, inclusive já com um artigo científico, retratando bem essa população baiana de periquitos cara suja. Esse ano também a gente coletou informações de uma população que havia sido historicamente apontada para a região de Itapajé, e a gente esteve lá esse ano e viu 2 indivíduos, e os relatos locais é que existia uma população maior, mas a gente ainda está investigando esse local. São poucas áreas de mata que sobraram, o resto é muita banana nessa região de Itapajé, na Serra do Frade. A partir desse grande, dessas extensas buscas em expedições, a gente, com entrevistas, tentou traçar o que seria o perfil do que a gente conhece da população da Serra de Baturité, da população nordestina, né, global, do periquito cara suja, e mais ou menos até quando foram relatados ou identificados os últimos indivíduos, né? Então, a gente tinha mais ou menos na década de 50 essa distribuição mais próximo da original, e a partir das décadas de 90 e 2000 a gente tem uma drástica redução para esse cenário. E então extinções locais em pelo menos 15 áreas, né? A gente acredita que seja bem mais. Inclusive esse mapa está desatualizado, a gente precisa incluir algumas outras áreas baseadas em relatos. Bom, na Serra de Baturité, o cara suja faz ninho em ocos naturais, né, em ocos de árvore.
diferente daquelas outras que eu mostrei que faziam em cavidades, né, e com outros pirruras, como pirrura Fremer, né, que faz ninho também em paredões de arenito, mas aqui na Serra de Baturité são em cavidades. E esses locais são a grande ameaça que eles sofrem é quando eles entram nesses ocos, porque os traficantes localizam, né, abrem os buracos. Esse aqui é um dos ninhos que foi violado, já tá os filhotes ainda muito novos, eles cobrem com garrafa PET para não molhar dentro na chuva e capturam no momento adequado para vendê-los nas feiras, né? E essa era a realidade que a gente encontrou. Eu vi bem em 2010, muitos bichos em cativeiro, animais sendo vendidos em feira, sendo transportados em condições bem precárias. E aí, a partir daí, a gente montou um plano de educação ambiental na Serra de Baturité, porque a gente percebeu que poucas pessoas conheciam, quem conhecia eram mais gaioleiros, traficantes, e a gente precisava que a sociedade do local, né, a comunidade precisaria se apropriar dessa ave, desse bem, né, dessa questão, desse patrimônio natural que era o periquito cara-suja. E aí a gente montou um centro de visitantes na praça, fizemos toda uma divulgação para visitantes, escolas, muitas escolas visitantes, fizemos algumas publicações, né, o Guia do Educador Ambiental da Serra de Baturité, o Guia de Aves, livretos infantis, treinamentos para professores. Os professores tinham pouco conhecimento da biodiversidade local, então a gente tinha um trabalho para educar os educadores a falar da biodiversidade, né? Porque eles tinham mais conhecimento da fauna da África do que da própria Serra de Baturité. Então, a partir daí, a gente viu uma mudança, né? Na realidade, a gente também fez um trabalho muito forte nos locais onde tinha um cara sujo. Então, a gente teve uma abordagem assim, muito extensa, muito delicada, nos locais onde a gente ainda encontrava periquito cara sujo. Às vezes a gente passava uma semana sem ver eles na serra, eram pouquíssimos indivíduos, né? A gente estimou, inclusive, menos de 100 indivíduos em 2010. Então, os locais onde a gente tinha pessoas que tinham gaiola, tinha eles em cativeiro, mesmo assim a gente fez uma abordagem extremamente amistosa, chamou eles para ajudar, tanto os moradores como caseiros, né, proprietários de terra lá. E a partir daí a gente montou essa rede de protetores do cara sujo, né, pedindo autorização para colocar essas caixas ninho, porque a caixa ninho ela resolveria teoricamente dois problemas, né, um local adequado para se reproduzir e seguro do ser humano, né, porque a gente só colocou caixas ninho em locais onde, além de ter a espécie, tinha um parceiro lá próximo que poderia vigiar, inclusive à noite, que era quando os traficantes gostam de agir, né? À noite, eles vão lá no oco. Então, a caixinha, ela tem essa dupla função. E também o envolvimento das pessoas, né, nesse processo, né? Porque não adiantaria nada a gente ir aumentando a população de cara suja se a comunidade não participasse ativamente disso, né? E a gente percebeu que a caixa ninho era um recurso escasso não só para o cara sujo, mas também para toda uma fauna que necessita. Então, a gente teve aí mais de 16 espécies usando, né? Mamíferos. A gente chama de projeto Minha Caixa Minha Vida, né? De tanto bicho que deu lá, mas bem interessante, inclusive espécies ameaçadas, mamíferos, aves, répteis. Deu muito trabalho também, né? Muita abelha, vespa, enfim, é um trabalho que tem que ser o ano todo, porque a gente tem que deixar a caixa disponível para eles. Então, a gente tem que fazer sempre uma manutenção, né? Teve duas espécies ameaçadas que ocuparam, né? O Rhipidomes cariri baturitense, Chifforhynchus gutatoides, Gracile rostris, né? Que é uma espécie ameaçada de extinção que tem na Serra de Baturité, na lista brasileira. E também deu certo. Essa é uma lista de algumas das espécies que a gente já encontrou nas caixas ninho. E, felizmente, também tivemos a ocupação do nosso principal protagonista, né? Que é o periquito cara suja.
Por sorte, ele gostou bastante da caixa, passou a ocupar, e tivemos também, graças às caixas ninho, né, a gente já passou a ter esses dados, conhecimentos acerca da reprodução, né? A gente tem descrito todas as fases reprodutivas dele, né? De comportamental, a fenologia reprodutiva, né? Da precipitação com filhotes e ovos. Ela tem realmente, ela segue o pulso da quadra chuvosa daqui do Ceará, né? Da Serra de Baturité. Então, a caixa ninho, ela permitiu a gente fazer esse tipo de levantamento. O anilhamento também nos ajudou, por exemplo, em 2012, né, daquele traficante lá que abriu o oco, a gente retirou, infelizmente, porque a gente não poderia deixar lá e estavam extremamente vulneráveis, a gente fez uma adoção, colocou em caixas de adoção, e esses filhotes anilhados a gente pôde encontrar eles voando com os irmãos adotivos alguns anos depois, né, aqui foram 3 anos depois, a gente encontrou eles. Então, o anilhamento também faz parte do entendimento, né, do impacto que isso está gerando e quais algumas informações importantes, taxa de sobrevivência, formação de bandas, tudo isso são dados que a gente pode coletar com o anilhamento de indivíduos em caixinha. Também fizemos esse estudo com os ninhos naturais, né? Fizemos acompanhamento dos ninhos naturais, inclusive foi o meu mestrado, né? Eu fiz a comparação entre caixaninho e ninhos naturais, né? Mostrando que a caixaninho, ela atualmente ela tem um desempenho melhor, né? De quantidade de ovos, média de filhotes e um maior sucesso reprodutivo, por conta, talvez, possivelmente, da qualidade dos ninhos naturais que foram acompanhados, né? Porque os ninhos mais adequados numa floresta que não é uma floresta primária, talvez estejam diminuindo o fitness, né? O desempenho, o vigor reprodutivo dessa espécie na Serra de Baturité. Então, a gente teve esse entendimento, né, durante esse mestrado, e isso comprovando a importância das caixas ninho para essa espécie, né? Uma das questões bem importantes também no envolvimento da sociedade foi a realização de eventos de ciência cidadã. Esse é o censo anual do Periquito Caracuje. O último foi antes da pandemia, em 2019, onde mais de 160 pessoas fizeram a contagem simultânea. Durante o dia, palestras, inclusive estão todos convidados aí, porque provavelmente a gente vai ter esse ano, em dezembro, se vocês puderem vir, o pessoal da Bahia aí, estão todos convidados. A gente faz, de dia são as palestras, né, no auditório da cidade, teatro, e de final de tarde a contagem nos dormitórios. Também fizemos em 2019 em Quixadá, né, a contagem deles, e em todas as áreas, né? Inclusive na Bahia, que foi quando a gente conheceu, depois da descoberta do pessoal, né? A gente conheceu essa população em 2019 e a gente teve esse resultado aí de contagens, né? A gente contou 54, a gente sabe que tem mais, né, professor Charbel? O pessoal aí já conhece pelo menos 70 indivíduos ou mais. A gente, na ocasião bem rápida, a gente contou esses 54 e a gente teve pelo menos na nossa metodologia, esse estado da arte aí, um corte temporal importante para essa espécie, né, em 2019. Isso são os números das caixas ninho. A gente teve aí, então, em 12 anos, na verdade, né, mais de 2.435 filhotes que voaram do ninho. Esse está um asterisco porque ele não foi atualizado, né? Foi mais do que isso, na verdade. Esses são os que voaram nos ninhos. Esse em verde escuro foram as contagens anuais. Isso aqui foi estimado a partir dos dados que a gente tinha. Então, a gente saiu de uma população de menos de 100 indivíduos e possivelmente a gente está passando de uma população de 1.000 indivíduos só na Serra de Baturité
isso considerando as caixas ninho, né? São dados de caixas ninho. Além disso, a gente tem os dados de ocupação da espécie com pontos de presença e ausência. Foi realizado em 2008 e 2018, né? 20 anos depois, na verdade, 10 anos depois, e a gente teve uma expansão territorial, depois do aumento provocado pelas caixas ninho, de uma população de 2008 para 2018. Isso é claramente observado na Serra de Baturité, depois das caixas ninho, e da diminuição da captura, claro, uma expansão territorial e na quantidade de indivíduos. Passamos a receber muitas doações de ninhos artificiais, as pessoas querendo os caraçus nas suas propriedades. Então, a gente passou a fazer, teve que aumentar a equipe para poder dar conta, né, porque a gente tem todo um monitoramento importante. Também foram criadas várias RPPNs e um refúgio de vida silvestre no esteio da preservação do periquito cara-suja, né, que era um dos critérios importantes para a criação de RPPNs e o refúgio de vida silvestre. Além desses aí, a gente está criando um RPPN da Arquases, né, adquirido uma área conectada ao refúgio de vida silvestre, também um recurso captado também para a preservação do periquito cara-suja, que é a RPPN Oásis Baturité. Então, essa área ela vai expandir ainda mais o refúgio de vida silvestre, e essa é a área que a gente pretende que se torne o epicentro reprodutivo do periquito cara-suja. Então, com todas essas ações e o aumento populacional, a espécie passou criticamente para em perigo, e agora a gente está lutando para reintroduzir essa espécie e a gente ter, então, aí uma população, uma redução ainda maior até chegar no status sem estar em risco de extinção, né, através de reintroduções e manutenção e aumento populacional das populações que estão na Serra as atuais, na verdade, né? E aí, uma das coisas que a gente iniciou em 2021 foi esse programa de repovoamento periquito cara-suja. Uma das áreas escolhidas foi a Serra da Aratanha, uma área onde já teve periquito cara-suja. Fica próximo da Serra de Baturité, tem o ambiente adequado, né? Hoje é uma floresta. No passado, ela foi totalmente degradada para plantio de café de sol, para cana-de-açúcar, para uma diversidade de ciclos agrícolas, mas hoje é uma floresta, uma APA em recuperação, relativamente bem recuperada, é uma floresta de ecossistema associado à Mata Atlântica, né, uma mata úmida, com elementos amazônicos de Mata Atlântica, e não tem nenhum pistacídeo nessa área, e essa é uma área, por questões logísticas e ambientais, a gente escolheu como sendo a primeira área a receber o periquito cara-suja. Então, a gente recebeu essa pequena base de campo em uma propriedade particular, fizemos toda a adequação dela para receber nossa equipe, a gente ter aí um trabalho de médio a longo prazo, né? Então, montamos um recinto, né? Tivemos que subir com esse material todo, né, no nosso carro, porque a serra não permite acesso de caminhão, então fizemos toda a construção do recinto, né? Tivemos que fazer tirolesa para passar o material para o outro lado, então foi bem árduo a construção desse recinto, ele ficou muito bom, porque ficou dentro de uma porção de floresta. Fizemos a captura de indivíduos selvagens durante a noite, que estavam dormindo em caixaninho, né? Fizemos uma espécie de abdução, pegando eles na caixa de noite e eles acordando dentro do recinto na Serra da Aratanha. Claro, antes fizemos toda os
a coleta de material e anilhamento, né, material para sexagem, sanitário e genético, né? E como eram animais de vida livre, em que nunca tiveram em cativeiro, então a gente teve uma preocupação muito grande de coletar frutos da região que eles já eram acostumados a comer. Penduramos no recinto, que tinha várias árvores, né, um recinto bem alto, a gente cobriu algumas árvores, até o momento que eles teriam essa aceitação à ração, que era o que a gente tinha interesse para ter eles na melhor condição nutricional, porque por mais que a gente forneça algumas frutas que eles gostem, a gente sabe que a diversificação na natureza ela é muito importante. Então, a ração ela preencheria essa nutrição que eles precisariam, né? Principalmente se a gente passasse muito tempo com eles no recinto. E para isso a gente colocou alguns indivíduos de cativeiro que já eram acostumados com ração em um recinto menor, e eles na interação deles, eles passaram a se alimentar também de ração, né? Primeiramente de frutas, né? Como eu falei, depois passaram a comer a ração, que foi ótimo, porque a gente teve animais extremamente saudáveis, a pena deles chega brilhavam, né? No recinto lá. E aí eles tinham o mesmo comportamento dentro do recinto, faziam voos com vocalização de voo, dormiam nas caixas ninho, estavam copulando. E aí a gente teve uns contratempos e demoramos um pouco para abrir esse recinto. Na verdade, a gente teve a gente usou esse recinto temporariamente para manter uns urus, né, da Serra de Baturité. Eles foram enviados para um programa Exito, a gente capturou eles na Serra de Baturité e foi enviados para o Parque das Aves, mas até a gente conseguir a autorização e todos os trâmites para enviar, os urus passaram 3 meses no recinto, e a gente não podia abrir o recinto enquanto não fizesse essa, essa tramitação até enviar para o Parque das Aves. E nesse percurso todo foram 6 meses com os carançujos lá. E eles não tinham água, eles não eram acostumados a beber água, eles bebem água de bromélia, então a gente fez chover dentro do recinto, a gente tinha encanou uma água de uma nascente, fazia por gravidade chover dentro do recinto. Então eles passaram a tomar banho, um fenômeno bem interessante, até o momento que a gente teve chegou o momento de abrir o janelão, né, do recinto, e aí eles rapidamente voaram para fora do recinto, né, voaram livres na Serra da Aratanha. A gente ficou muito medo deles irem embora e desaparecerem, né, que era o nosso grande medo. E uma das coisas importantes foi que como eles passaram mais tempo do que a gente até esperava, foi bom porque eles se acostumaram com essa área, e aí e com a comida, principalmente, né? Então eles já foram se alimentar de uma bromélia, mas em algum momento eles voltavam para o recinto, né? A gente com o janelão aberto, né? A gente oferecia ainda as frutas e as sementes, e eles tinham esse local para se alimentar. E aí, com isso, a gente tem eles dormindo fora do recinto, se alimentando nas proximidades do recinto, e agora temos já 22 indivíduos soltos na Serra de Baturité, já estão bem adaptados, e a tendência é a gente dar essa continuidade até chegar a aproximadamente 50 indivíduos. A gente espera que eles reproduzam nas caixas ninho, e os indivíduos que reproduzirem nas caixas, a gente fazer todo o acompanhamento genético, fazer permuta de filhotes para aumentar a variabilidade dessa população, até que a gente tenha o mesmo perfil genético da Serra de Baturité na Serra da Aratanha, e assim a gente tem uma população de reforço livre na Serra da Aratanha, para que qualquer eventual problema que a gente tenha na Serra de Baturité, um fogo, uma doença que se alastre nessa região, a gente tenha a variabilidade genética da Serra de Baturité na Serra da Aratanha. Esse foi o pessoal que participou das translocações, né?
E aí, para finalizar, eu gostaria de mostrar um cenário que a gente vem trabalhando, né? Em 2007, a gente tinha, como eu mostrei, população menor do que 250, uma única ocorrência conhecida, uma área protegida. Em 2010, a situação houve uma pequena mudança, né? 2022 já melhorou bastante, a gente tem uma população de mais de 1.000 indivíduos, com status de em perigo, ocorrências em pelo menos em 6 áreas, em 6 áreas protegidas. E a gente espera que em 2030 a gente alcance esse cenário e a gente está lutando e trabalhando para isso. Esses são os nossos principais apoiadores e eu deixo aí meu obrigado, estou aberto aí para perguntas